aí, pessoal, prontos para voar? No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre os gêneros e os subgêneros literários. E caso você não saiba a diferença entre gêneros textuais e gêneros literários, eu vou deixar passando aqui nos cards para vocês. Eu acho que tô do lado certo. Não sei em que lado que aparece, mas vai aparecer aí para vocês, tá? Que nesse vídeo eu explico as principais características de cada um dos gêneros, ok? É bem um resumo mesmo e aquele é a abertura dessa minissérie aqui do canal, que é gêneros textuais versus gêneros literários. Caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse canal, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e seguir o 1001 Página nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, gente, esses subgêneros literários, eles foram criados com o intuito comercial das editoras, tá? De fazerem diferenciações que pudessem agradar mais ao público. No caso, agradar sempre mais e mais ao público. Como assim, Isabela? Então, um exemplo, gente. Pensa numa pessoa que é fã do gênero de ficção científica, tá? Pensa nessa pessoa, deixa ela lá. Então, as editoras, sabendo que existem os fãs de ficções científicas, as editoras criaram os subgêneros de ficção científica, que são vários. Por exemplo, temos a distopia, o cyberpunk, vários subgêneros de ficção científica, vários mesmos. Mas o gênero de ficção científica não é o principal desse vídeo, é só um exemplo para vocês. E com isso, as editoras criaram esses subgêneros, mas com o intuito de que uma pessoa que é fã de ficção científica provavelmente vai gostar do subgênero de distopia, por exemplo, ou do subgênero de cyberpunk, tá? Pois são bem semelhantes ali entre si. E esses subgêneros também são uma forma dos seres humanos de classificarem as coisas, né? Porque o ser humano gosta de dar uma classificação para tudo, então é uma ótima forma de classificar as coisas. Então, as editoras usufruíram desse benefício de criar diferenciações. Tanto para agradar as pessoas, que têm aquela necessidade de classificar as coisas, quanto uma estratégia de marketing para eles venderem mais e mais. E esses subgêneros, como o nome já diz, são gêneros dentro de outros gêneros, tá? O que faz eles serem subgêneros, bem subgêneros mesmo. E os subgêneros são basicamente isso, tá, gente? E esses subgêneros são basicamente isso, tá, gente? É essa classificação, assim, de subgêneros. Porém, é aquilo, tem subgêneros que são muito parecidos com outros. Mas mesmo eles sendo parecidos, eles têm as suas características específicas, tá? E eu vou tentar, no máximo, ser bem clara aqui pra vocês, para que vocês possam entender de uma vez por todas os gêneros literários que mais confundem as pessoas, tá, gente? O primeiro gênero que eu separei para vocês é o gênero de não ficção, que são os gêneros formados pelos fatos da realidade, tá? Podendo ser ensaios, biografias, memórias, entre outros. A biografia, tá, gente? Não confundam autobiografia com biografia. Esses são os que mais confundem. As biografias é o gênero no qual o autor narra a vida de outra pessoa, tá? Ou de outras pessoas. Ou de várias pessoas, tá? Tá? O autor vai narrar a história de outras pessoas, ok? E tem como exemplo, eu coloquei aqui pra vocês 2 exemplos de cada, que é o Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Vou deixar a capa aqui pra vocês, tá? São 2 autoras, se não me engano. Esse livro contando um pouco da história das mulheres que revolucionaram o Brasil. E um outro exemplo é Van Gogh, A Vida, que é a biografia dele, tá, gente? Só que é aquilo, não foi o próprio Van Gogh que escreveu, foi outro autor. Então, isso faz com que seja uma biografia. Já as autobiografias são aquelas na qual o próprio autor conta a sua história, tá, gente? O exemplo que eu coloquei aqui pra vocês é o Diário de Anne Frank, tá? E as autobiografias normalmente têm esse formato de diários, tá? Ou memórias e tudo mais. Então, o Diário de Anne Frank é um dos exemplos.
E um outro exemplo que eu coloquei é Minha História da Michelle Obama, tá? A autobiografia dela. Vou deixar a capa passando aqui. Outro subgênero de não ficção é o Memórias, que é um gênero da literatura em que o autor conta fatos específicos da sua vida, né? Baseado nas lembranças principais, assim, dele. Ele não vai contar a sua vida toda, como é o caso da autobiografia ou da biografia. Porém, essa classificação é atribuída a histórias verídicas, ok? Ou seja, baseados em fatos reais. E difere-se da biografia, pois não se prende a contar a vida particular de alguém, né? A contar a história toda daquela pessoa, mas sim narrar principalmente as suas memórias e lembranças. E um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Vou deixar a capa passando aí para vocês. E eu esqueci de pegar, gente, mas é esse livro aqui. A Menina Submersa, tá, gente? Essa capa aqui é linda, da editora Darkside. Amo demais, olha, lombadinhas rosas. Linda demais. E esse livro é A Menina Submersa Memórias, tá, gente? Gente, esse livro, A Menina Submersa, é um daqueles casos em que um livro não é somente de um gênero específico, tá? E sim de vários outros gêneros. O que acontece na maioria das vezes, né? Um livro não tem somente uma classificação, mas sim várias. O que é o caso desse, que possui 3 classificações, sendo de memória, fantasia e de horror, tá? Agora, o gênero literário de ficção são basicamente as narrativas imaginárias e irreais, né? E ainda que esse gênero possa contar fatos reais, sempre contará com alguns elementos imaginários, ok? A partir desse gênero de ficção, temos o subgênero aventura, que refere-se às obras em que o protagonista ou os outros grandes personagens da obra são constantemente colocados em situações de perigo, ok? Eu coloquei um exemplo aqui, Alice no País das Maravilhas, que é outro caso de um livro que tem mais de um gênero literário, tá, gente? Sendo de aventura e fantasia. E o outro exemplo é As Aventuras de Sherlock Holmes, que é também, novamente, tem mais de um gênero literário. É de aventura, mistério e ficção policial. O próximo subgênero de ficção é o drama, que trazem conteúdos centrais ou não, caracterizados pelo sofrimento, as tragédias, podendo ou não ter um desfecho triste, ok? O primeiro exemplo que eu coloquei para vocês é O Caçador de Pipas, né? Ele é bem dramático também. Ele é bem dramático e ele possui também mais de um gênero. Ele é de romance e drama. E o outro exemplo é O Menino do Pijama Listrado, do autor John Boyne, se não me engano. O próximo subgênero literário são os clássicos, tá? Os clássicos são divididos em clássicos e os clássicos contemporâneos. São as obras consagradas pela crítica literária, com o passar do tempo, podendo ou não remeter à antiguidade antiga, né? Antiguidade clássica. Coloquei um exemplo aqui, um clássico nacional e um clássico internacional. O clássico nacional é o Iracema, do José de Alencar. E o clássico internacional é o Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Os clássicos contemporâneos são os autores e as obras do século XX, tá? Consagrados pela crítica literária também, porém são a partir do século XX. Coloquei como exemplo para vocês, vou colocar a foto aí, O Sol é para Todos, da autora Harper Lee. Esse é o clássico internacional. E o clássico nacional eu coloquei Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Vai passar aí a foto para vocês. O próximo subgênero literário são as histórias em quadrinho, tá, gente? O que muitas pessoas confundem também com a graphic novel. Mas vamos primeiro pelas histórias em quadrinho. As histórias em quadrinhos, ou HQ, é um tipo de narrativa contada através de desenhos e textos sequenciais, tá, gente? E em formato de quadrinhos, que a gente já conhece, assim. E eu coloquei como exemplo aqui, ó, que é um clássico também, O Cortiço, do Aloysio Azevedo, que é a versão HQ, tá, da editora Príncipes, que fez essa versão em HQ muito bonitinha. Vou deixar aí passando pra vocês, ó. Muito bonitinha mesmo.
essas versões HQs dessa editora. Eu gostei bastante. E um outro exemplo também de história em quadrinhos é o clássico que a gente muito conhece, né? Turma da Mônica, só que eu coloquei Turma da Mônica Jovem. Essa é a edição número 79, Sombras do Futuro, tá, gente? Que é assim, preto e branco, pá. A gente já conhece, a gente já sabe como é que é. E esses dois foram os exemplos de HQs que eu coloquei pra vocês. Já os Classic Novels, também conhecido como romance gráfico, é uma espécie de livro que normalmente conta uma longa história através da arte sequencial, o mesmo esquema da história em quadrinhos. Porém, normalmente são voltadas para o público adulto, tá? De jovem assim para adulto, pois são histórias um pouco mais longas, mais profundas e até mesmo mais elaboradas, tá? E além dessas características, as suas características físicas também são diferentes comparada às histórias em quadrinhos, tá? Pois normalmente graphic novels costumam ser impressas em um papel de melhor qualidade, tá, gente? Normalmente é um papel de revista, assim, ou bem mais de maior qualidade do que das HQs. E às vezes também, na verdade, na maioria das vezes, as graphic novels são em capa dura, né? São hardcover. E, infelizmente, os dois exemplos que eu tenho aqui pra vocês não são em capa dura, mas eu separei aqui pra vocês, que é um grande clássico também, O Castelo... Ui, caiu! um grande clássico aqui pra vocês, que é O Castelo, do Franz Kafka, tá? Que é edição graphic novel, tá? Tá aqui na capa, ó. Grandes clássicos em graphic novel. E é muito bonitinho, tá? Infelizmente não é capa dura, como eu disse pra vocês, mas olha como é que é a arte pra vocês. Eu espero que esteja dando pra ver, porque esse livro é um pouquinho grande. Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Mas é bem bonito, é bem mais elaborado do que numa HQ, por exemplo. E um outro exemplo que eu coloquei aqui pra vocês é a Espada Juramentada, do George R.R. Martin, tá? Que é esse aqui, ó. Não é capa dura também, como eu já falei, né? Mas é bem bonito, é bem elaborado os desenhos e tudo mais. E foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau!